Voltamos a apresentar o programa Quero Saber, hoje trazendo o engenheiro civil Luiz Antônio Batista da Rocha. Você estava nos dizendo que, terminado o seu trabalho nas usinas, né, você foi para... Na realidade não terminou. Eu estava trabalhando em Canoas 1 e Canoas 2. Onde é que fica Canoas 1 e Canoas 2? Fica ali perto de Assis, perto de Cândido Mota, né, próximo ali no Rio Paranapanema. Eu recebi o convite através do meu cunhado, o doutor Emanuel, que ia ser secretário de governo do então eleito prefeito Nelson James, para vir a ser o seu secretário de obras. Ele conseguiu um comissionamento, um empréstimo junto à CESP e o governador do estado, para que eu viesse então prestar serviço aqui em Barreto. Onde eu fiz, trabalhei aqui como secretário de obra. Você ficou os 4 anos do governo Nelson James? Não. Eu fiquei 1 ano e pouco, né, como secretário de obra. Depois eu voltei para a CESP, né, que mudou toda a diretoria. Eu voltei para a CESP, já aí não voltando mais para a área de construção, mas eu fui para outra área da CESP, que era de distribuição. Fui para o escritório regional de distribuição de Rio Claro, e é onde eu acabei me aposentando. Sim. Aí sim eu voltei para Barretos com a família, mas já aposentado da CESP. Sim. Vamos então, já discorremos um pouquinho da sua vida, vamos falar naquilo que você é um grande especialista, naquilo que o homem degrada a cada dia que passa, não tem um amor que deveria ter, que é uma das maiores riquezas que o ser humano tem, talvez seja maior que a água. E o Rocha é um especialista em água, já deu palestras em quase todas as entidades de Barretos e também tem dado palestras, tem proferido palestras em outras entidades regionais e até do Brasil. Rocha, eu gostaria de perguntar o seguinte: você acha, muita gente fica preocupado que um dia a água vai acabar, não vamos ter água mais no planeta, ou pelo menos ela vai ter uma escassez muito grande. Como é que é isso? Como é que você explica isso? Ô Luiz, essa não é uma verdade, a água não vai acabar. A água no planeta é a mesma que sempre existiu desde os primórdios. Não diminuiu e nem aumentou. Nem aumentou. Ela não diminui, então? Realmente é praticamente a mesma. O que ela muda é de local. De local. Em função exatamente de intervenções antrópicas, aquelas feitas pelo homem. Porque existe um ciclo de água na natureza, onde existe a evaporação, tá certo? A condensação depois das nuvens, ela volta em forma de chuva, né? Infiltra, vai para os rios e alimenta novamente todos os meios formados. Então existe todo esse ciclo hidrológico alimentado por 2 grandes forças, que é o calor do sol, que faz com que aconteça a evaporação, e também a força da gravidade, que faz com que essa gota de água retorne para a Terra. Sim. Então existe esse ciclo hidrológico. Então a quantidade de água no planeta é sempre a mesma. O que está acabando é a água limpa, aquela disponível na natureza e que sempre existiu limpinha ali e que o homem está devolvendo, usando e devolvendo poluída. Isso sim interfere. E a gente, ao longo da explanação, vai demonstrar com maiores detalhes. A quantidade de água que existe no planeta, que você havia me perquirido, os hidrólogos consideram que tem 1,35 bilhões de quilômetros cúbicos. 1 quilômetro cúbico é 1.000 metros por 1.000 metros por 1.000 metros. Sim. Então é muita água. E se você analisar a Terra em termos de superfície, 2/3 dessa superfície é água, seja ela salgada ou doce. De forma que talvez até o planeta pudesse se chamar planeta água e não planeta Terra. Mas se você analisar o volume... Porque nós temos maior volume de água do que o volume de terra. Não, isso é aí que está. É a explicação que eu ia dar em seguinte. O maior volume é de terra, porque o diâmetro da Terra tem 12.740 quilômetros. E se você pegasse toda essa água que existe no planeta e conseguisse espalhar igualmente por toda a superfície da Terra, ela teria apenas 2,7 quilômetros. Então tem muito mais terra do que água, pelo volume da esfera.
é que aparentemente na superfície você vê mais água do que terra. Ok? Então, essa é a analogia que a gente faz para poder explicar que o planeta até poderia chamar de água devido a ela na superfície. A quantidade aproximada de água no planeta? Então, os hidrólogos consideram que tenha 1,35 bilhões de quilômetros cúbicos. Seria em porcentagem 80%, 90%, 85%, mais ou menos? Porcentagem do que você se refere? Da quantidade de água. Não, na superfície nós temos 2/3 de superfície de água. Sei. E se você espalhasse ela igualmente pela superfície, daria apenas 2,7 km de profundidade. Ao passo que a Terra tem 12.740 quilômetros. Rocha, onde estão os maiores mananciais de água potável no Brasil? Eu gostaria de fazer complementando a tua pergunta anterior, e dizer que desse total de água, Luiz, nós temos 97% de água salgada e apenas 2% de água doce. Então, só que desses 2% de água doce, 77%, agora pegando só aquela fatia do queijo de 2%, 2% da água doce, onde é que ela se localiza? Você tem 77% de água doce nas calotas polares. 22% é água subterrânea. 0,35% dessa água estão nos lagos e pântanos. E apenas 0,011% nos rios e igual quantidade na atmosfera. Então, você veja que essa água superficial doce nos rios é muito pequena perto do total da água doce. Né? Então, nós temos, recapitulando, 97% nos oceanos, 2% nas calotas polares, água subterrânea 0,6%, nos lagos e pântanos 0,094%, nos rios apenas 0,011% e 0,3%, agora pegando toda a água, né? E na atmosfera 0,003%. É muito pequeno, perto do total da água que existe no planeta. Agora, respondendo a pergunta que eu lhe fiz, né? Onde estão localizados os mananciais aqui no Brasil? O Brasil é muito rico de água. Você poderia dizer que 12% da água existente no mundo, no planeta, está aqui no Brasil. 12%? 12%. É muito rico em água, então. Então, para cada 100 litros de água, 12 litros dessa água do mundo está aqui no Brasil. E nós temos 3 grandes bacias hidrográficas. A bacia do Rio Amazonas, a bacia do Rio Paraná e a bacia do São Francisco. Então, essas são as 3 grandes bacias hidrográficas do Brasil. Sim. Em que setor ocorre o maior consumo de água no Brasil? Setor industrial? Eu vou, antes de te responder isso aí, eu gostaria de dizer fazer a seguinte colocação. O Brasil tem muito água. Tem 70% na região norte, 15% na centro-oeste, 6% na sudeste, 6% na sul e 3% no nordeste. Então a gente tem muita água onde tem pouca gente. Então esse é o grande problema, tá certo? Mas respondendo a tua pergunta, a água, tanto superficial quanto subterrânea, 70% é utilizada na agricultura, tá certo? 20% na área industrial e apenas 10% no uso doméstico. Então o grande vilão a área rural, onde é feita a irrigação. Essa é a grande quantidade de água. 70%? 70%. Eu vou te dar um exemplo muito simples. Barretos capta 50% da sua água no Ribeirão das Pitangueiras. Capta 800 mil litros por hora, 800 metros cúbicos por hora. Você tem pivô de irrigação, que apenas um pivô, tá certo? Capta essa quantidade de água que abastece metade da cidade de Barretos. Sim. Então, a grande quantidade de água é empregada na agricultura, 70%. E 20% na indústria? 20% na indústria e 10%... Isso em todo o Brasil é assim, a mesma coisa? No Brasil. E
Evidentemente que essa porcentagem varia de região para região, mas são variações mínimas, né? A desflorestação, ela tem um impacto negativo sobre as chuvas e por consequência, sobre a água no país? Tem ou sim. no mundo? Tem sim, Luiz. Principalmente na Amazônia, né? Onde Exatamente. o desmatamento é muito grande. Né? Exatamente. Eu vou inverter uma ordem aqui para responder essa pergunta sua, para poder chegar na deflorestação. No mundo todo, estão sendo dizimadas as florestas, não é apenas na Amazônia. Tem alguns países que já praticamente não existe mais quase nada de área de cobertura vegetal. Mas a gente tem que entender que grande parte da água que vai para a formação das nuvens é através de um processo da transpiração dos vegetais. Então nós temos a evaporação, que é causada pela energia solar, mas tem também a transpiração. Então a gente chama de evapotranspiração. Quando a Amazônia joga toda essa água em forma de vapor para a atmosfera, os ventos fazem com que essa água bata na Cordilheira dos Andes e venham para cá, para o sudeste, para o sul. Então toda a água que a gente recebe aqui, você já deve ter visto falar nos rios voadores, que a gente, nos dados que a gente deu anteriormente, a gente tem tanta água em vapor quanto aquela que a gente tem na nossa superfície nos rios. Então essa água vem aqui. A partir do momento que você trunca, você quebra esse equilíbrio, começa a desflorestar, você acaba perdendo a fixação daquela água, daquela chuva naquele local. Que a floresta faz com que a chuva ocorra naquela localidade. Então você perdendo essa evapotranspiração, evidentemente que a quantidade de água que nós receberemos aqui será muito menor. Tanto que isso nós já estamos persistindo. Começa a criar um desequilíbrio de tal forma que as chuvas passam a ser mais concentradas, elas descarregam maior quantidade em menor tempo, que é onde ocorrem as grandes enchentes. Terminamos mais um bloco, vamos a um pequeno intervalo para os nossos apoiadores culturais e voltamos em seguida, hoje falando sobre água, com o engenheiro Luiz Antônio Batista da Rocha.